oitavo ano, eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 110. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre arredondamento, né? O objetivo vai ser retomar as regras de arredondamento para números decimais. É um conteúdo que talvez a gente já tenha visto, né? Talvez vocês até já tenham visto, mas como a gente utiliza bastante, né? E a gente vai utilizar também no ano que vem, é sempre bom relembrar esse conteúdo porque faz parte aí das aulas de matemática, né? Principalmente aí ano que vem, que vocês vão trabalhar bastante com números decimais e também até quando vocês forem aí para o ensino médio, que vai ser bastante importante saber essas regrinhas de arredondamento. Então, os materiais que você vai precisar vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha. Claro que se vocês tiverem interesse em utilizar a calculadora também, podem utilizar. Mas a ideia aqui é aplicar a regrinha. Então, a calculadora seria só para fazer aí alguma divisão, resolver alguma continha que precisasse. Mas o ideal mesmo é que vocês entendam as regras do arredondamento, tá certo? Então, antes da gente iniciar com as regras, o ideal é vocês lembrarem os nomes, né? A nomenclatura que a gente tem aí dentro dos números decimais. Então, a primeira coisa, os números que estão antes da vírgula são a parte inteira do nosso número decimal. Esses números a gente tem ali as centenas, as dezenas, as unidades. A gente sabe, né, que a gente tem as unidades de milhar, as dezenas de milhar, as centenas de milhar e assim por diante. Não é algo que a gente precisa ficar revisando aqui, né? Vocês já sabem dessa parte. Mas o que é legal a gente lembrar é aqui a parte decimal, que seria os números depois da vírgula, certo? Depois da vírgula, a gente começa com os décimos, depois a gente trabalha com os centésimos e depois com os milésimos. Se você já viu alguma corrida, algo do gênero, você viu que às vezes a diferença, né, de um motorista para o outro que ganhou são de milésimos, são de centésimos, então significa que são números muito pequenos, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com arredondamento, às vezes a questão vai falar assim: arredonde esse número para os centésimos. Então, significa que ele quer que você arredonde para 2 casas depois da vírgula. Ó. 2 casas depois da vírgula é a casa dos centésimos. Então, vocês precisam saber aonde que está cada um desses nomes para vocês poderem fazer o arredondamento correto. A gente também tem os décimos de milésimos, os centésimos de milésimos e os milionésimos. Mas esses é mais difícil. O que a gente mais trabalha quando a gente faz arredondamento é 1, 2 ou 3 casas depois da vírgula. Então, vai ser ali os décimos, centésimos ou milésimos, ok? Então, essa é a ideia, saber qual é o nome de cada uma das casinhas depois da vírgula, para quando a pergunta falar assim, arredonde esse número para a casa dos milésimos. Então, significa que ele quer 3 números depois da vírgula. Arredonde esse número para a casa dos décimos. Significa que ele quer apenas um número depois da vírgula, tá certo? Então, o arredondamento, né, é o nome que é dado à dispensa de casas decimais em um número decimal. Esse procedimento geralmente é feito quando as casas dispensadas não possuem grande relevância no resultado. Por exemplo, quando a conta de um restaurante é R$100, exatos a serem divididos para 3 amigos. O resultado dessa divisão é uma dízima periódica. 33,333333. A questão é que não faz sentido pagar 0,333333 centavos, né? Então, a gente arredonda o resultado dessa divisão para 33,33, certo? Então, esse valor, ele foi arredondado para a segunda casa decimal, né? A casa dos centésimos que a gente viu, pois preservamos os 2 primeiros algarismos após a vírgula. Para fazer esse arredondamento, a gente descarta todas as casas decimais e observamos a terceira, que é a mais próxima da segunda, e a única que tem alguma relevância para fazer o arredondamento. Ou seja, quando a gente for fazer um arredondamento, por exemplo, se eu falar que eu quero que você deixe 3 casas decimais, eu vou analisar a 4ª casa decimal. Então, eu sempre vou analisar o número que vem depois daquele que eu quero arredondar, certo? Para escolher se o algarismo na segunda casa decimal deve ser mantido ou acrescido em uma unidade, a gente observa alguns critérios. Esses critérios são claros, né, para que esses arredondamentos sejam feitos de maneira correta. Eles são definidos pela Fundação do IBGE, né, em sua resolução ali, número 886 de 66, e estão listados a seguir. Ou seja, a seguir a gente vai ver quais são os critérios que a gente usa na hora de fazer o arredondamento. Então, vamos lá. Ao arredondar um número para que ele tenha determinada quantidade de casas decimais, observamos a primeira casa decimal a ser descartada. Ela é a casa chamada de casa de condição. Ou seja, se eu tiver um número aqui
3,1234. Eu quero que você arredonde para duas casas decimais. O número que eu vou observar vai ser esse aqui, o que ele chama ali de casa de condição. Se eu quiser arredondar para 3 casas decimais, o número que eu vou olhar vai ser esse aqui. Se eu quiser arredondar para uma casa decimal, o número que eu vou olhar é esse aqui. Então, depende de quantas casas decimais que eu vou querer trabalhar, tá certo? Agora, vamos lá. Se o algarismo na casa de condição for menor do que 5, a última casa decimal do número arredondado permanece inalterada, ou seja, permanece do jeito que ela está. Olha só esse exemplo aqui. Vejamos o exemplo da divisão, né, de 100 por 3, citado anteriormente, que precisou ser arredondada para a segunda casa decimal. Como o algarismo na casa de condição era 3 também, porque, né, no exemplo a gente tinha 33,3333. Como a gente está falando de dinheiro, a gente utiliza apenas duas casas decimais. Se ele está usando duas casas decimais, eu preciso analisar a terceira casa. E eu vou observar, a terceira casa é 3. 3 é menor do que 5. Isso significa que a última casa do meu número decimal, né? A partir dessa daqui eu vou eliminar, vou apagar. Essa aqui vai ficar do jeitinho que ela tá. Por quê? Porque o 3 é menor do que 5, certo? Então, fica do mesmo jeito se o número da casa de condição, ou seja, o número a seguir do que eu vou arredondar, for menor do que 5. Olha só, vamos considerar outro exemplo ao arredondar. 3,4742 para a terceira casa decimal. Então, eu quero deixar 3 casas decimais. Significa, então, que o meu número de condição é o 2 aqui que eu estou analisando, né? É a quarta casa. A gente pode notar que a casa de condição está ocupada pelo número 2, que é menor do que 5. Logo, o número arredondado vai ser 3,474 e assim o algarismo 4 permanece inalterado, ok? Então, se o número seguinte daquela casa decimal que eu quero arredondar for menor do que 5, eu vou ter, então, esse número vai permanecer o mesmo, certo? Agora, se o algarismo na casa de condição for maior do que 5, a gente aumenta uma unidade na última casa decimal. Por exemplo, olha só, ao arredondar 47,886 para a segunda casa decimal, ou seja, eu vou arredondar para a segunda, então eu vou analisar o 6 aqui. Notamos que 6 é maior do que 5, certo? Então, o resultado desse arredondamento vai virar 47,89. Eu preciso aumentar um número do 88 que eu tinha ali, certo? Por quê? Porque o número seguinte aqui, o 6, é maior do que 5, ok? Agora, se o algarismo na casa de condição for 5, a gente aumenta uma unidade na casa decimal, a não ser que esse 5 seja o último algarismo do número, ou seja, seguido apenas por 0. Então, se o número terminar em 5, por exemplo, vamos lá, 8,275 ou 8,275, aqui, observem, 5 não, vamos trocar aqui. 5, 3, 4, 7, 8. Eu quero arredondar, por exemplo, para a segunda casa decimal, tá? Então, eu vou analisar a terceira. Casa de condição é essa aqui. Casa de condição é essa aqui. Agora, olha o que ele fala. Se o algarismo na casa de condição for 5, a gente aumenta uma unidade. Então, o arredondamento desse aqui vai ser 8,28. A não ser que esse 5 seja o último algarismo do número, ou seja, seguido apenas por zeros. No caso de cima, vai ficar 8,27, porque esse 5 é o último termo do meu número ali, certo? Então, a gente tem aqui mais um exemplo, né? Nesse caso, ao arredondar 2,74500001, por exemplo, para a segunda casa decimal, temos 2,75 como resultado. Observe que pode ser qualquer número que apareça depois do 5. Aqui eu tenho vários zeros, mas eu tenho um 1 lá no final. Então, eu vou aumentar exatamente como eu fiz aqui. Vou aumentar. De 2,74 foi para 2,75. Agora, se eu arredondar 2,745, a gente coloca o zero, mas não precisa colocar o zero.
né? A gente sabe que acabou ali um número. Para a segunda casa decimal, eu vou ficar com 2,74, que foi exatamente o que a prof fez aqui no quadro. Certo, gente? Então, cuidado com esses detalhes. A regrinha vai ser sempre a mesma, tá? Essa regra é sempre a mesma e ela vale para qualquer número decimal que você esteja trabalhando, ok? Então, vocês vão ver, ano que vem vocês começam a estudar um pouquinho de física, né? Vocês talvez precisem usar números arredondados e o arredondamento funciona exatamente desse jeito, certo? Professora, quantas casas decimais a gente arredonda? Vai depender da pergunta, mas o usual é usar entre 2 e 3 casas decimais geralmente, ok? A não ser que o enunciado fale, né? Quantas casas são. Número 6, então vamos só para entender direitinho aí o que nós fizemos na aula de hoje. Vamos arredondar os números a seguir para ficarem apenas com 2 casas decimais. Então aqui a gente quer 2 casas decimais. Significa que a casa de condição é a terceira, certo? A casa que a gente vai analisar é a terceira. Aqui nós temos 1,5687. Então eu vou analisar o 8 aqui. Observem que 8 é maior do que 5, então o arredondamento vai ficar 1,57. 24,9876. Novamente, a minha casa que eu estou analisando, a minha casa de condição é o 7. 7 é maior do que 5. Eu vou ficar então com o arredondamento de 24,99. 159,369871289. Percebam que o resto dos números não interessa. Eu só quero analisar este número aqui. 9 é maior do que 5, então vai ficar 159,37. 75,36012. Então aqui 0 é menor do que 5, né? Vai ficar apenas 75,36. 123,05325. Novamente, eu estou analisando aqui a terceira casa decimal, né? É 3, que é menor do que 5. Então, o meu arredondamento vai ficar 123,05, ok? Bem tranquilo, né, gente? Bem facinho de fazer. São regrinhas, tá? Então, se você quiser copiar a regrinha no caderno, você pode copiar a regrinha no caderno, porque ela vai valer sempre para qualquer número, ok? Então, só para relembrar, dependendo da casa decimal que você estiver analisando, você vai, por exemplo, quer arredondar para a segunda casa, você sempre vai analisar o número seguinte. Aquele número seguinte a gente chama de casa de condição. Analisando a casa de condição, se o número que tiver ali for menor do que 5, você mantém o número exatamente do jeito que está. Se aquele número for maior do que 5, você acrescenta uma unidade no número anterior e faz o arredondamento correto, ok? Se por acaso a casa de arredondamento for o número 5, se ele for o último número do seu... Último número do número, não dá, né? Mas se ele for o último número, ele vai ficar 5 e você mantém o número que está ali. Se depois dele vierem outros números, aí você aumenta uma unidade também, ok? Não esqueçam, por favor, de fazer os exercícios e aplicar essas regrinhas de arredondamento, tá? Qualquer coisa, consultem o material que vocês têm disponível aí também. E eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.